todos somos filhos de Deus? Muitos dizem, todos somos filhos de Deus. Mas será que a Bíblia, ao ler e estudar a Bíblia, esse livro santo, esse livro sagrado confirma isso? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que ela diz? Veja isso, 1 João 3,10. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Opa! Existe uma separação entre ovelhas e bodes. Lembra do julgamento? Ovelhas e bodes? Vamos lá. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quem não se converte para ser justificado por Jesus, na sequência, não é filho de Deus. A verdade é que todos somos criaturas de Deus, porque Ele nos criou. Mas nem todos são filhos de Deus. Você pode chamar a Deus de Criador, você pode chamar Ele de Senhor, você pode chamá-lo de Pai até, mas só pode chamá-lo de Pai mesmo, de Pai Nosso, como diz a oração que o Mestre ensinou, depois da adoção espiritual por Cristo. E é aqui que começa a polêmica, mas eu quero deixar claro, biblicamente para você, que nem todos são filhos de Deus. Em Efésios, capítulo 1 e o versículo 5, isso aqui é muito claro com relação a essa adoção. Efésios 1:5, em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quem não passa por Jesus não é adotado. Porque ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, a não ser os inocentes. Mas depois que chega a uma série, depois que sai da inocência, aí é outra história, é outro campo. Então, entenda, ninguém nasce filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Entenda que antes de aceitar a Cristo, a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Olha do que nós éramos filhos, da ira. Efésios 2, verso 3. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Jesus foi ainda mais claro aos fariseus, e aqui é a parte mais pesada da Bíblia, que muitos talvez não vão acreditar que está escrito isso. Então leia lá em João. É o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Jesus dizendo para aqueles que não queriam aceitá-lo como Salvador, como Senhor e como Deus. Ele diz para eles assim: vocês têm por pai ao diabo e quereis fazer a vontade dele. Vocês fazem a vontade dele. João 8, 44. Vocês têm por pai ao diabo. Ele disse àqueles homens. Mas a boa notícia está também no livro de João, o capítulo 1 e o verso 12. Veja como Deus é lindo. A todos quantos o receberam, a Jesus, que receberam a Jesus, aceitaram a Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não eram, foram feitos filhos de Deus ao que creem no nome de Jesus. João 1,12. Você é filho de Deus ou filho da desobediência? Você é filho de Deus ou filho do diabo? Pesado, né? Mas a esperança para você se tornar um filho de Deus, ser adotado por Jesus. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela fé em Jesus, pela vida entregue a Jesus, pelo arrependimento de pecados por Jesus. A Bíblia fala dos filhos da desobediência. Efésios 5:6. São aqueles que rejeitam a vontade de Deus e preferem viver nas vontades da sua carne, nos seus próprios desejos, no pecado e no mundo. Esses são aqueles que não querem ser, voluntariamente, eles não querem ser filhos de Deus. Mas os que aceitam a Cristo e são adotados pagam um preço. Não é fácil assim. Os filhos de Deus, eles renunciam o pecado, eles rejeitam o pecado, eles guerreiam contra o pecado, contra as suas próprias vontades. Isso é ser filho de Deus. Lutam contra as tentações do diabo. Isso é ser filho de Deus. Negam os desejos da carne. Isso é ser filho de Deus. Vencem os prazeres imorais do mundo. Isto é ser filho de Deus. Romanos 8,15 diz: recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Chamamos a Deus de nosso Pai, porque fomos agora que aceitamos a Jesus como Salvador, de Pai. Chamamos a Ele de Pai, mediante Cristo Jesus. Quando isso acontece, o Espírito Santo entra em você. O reino de Deus passa a habitar em você. O seu nome é escrito no livro da vida, Apocalipse 20:10. E o que um filho de Deus recebe? O que é que ele recebe? Justiça. É justificado, como eu disse antes. Ele recebe pela justificação paz e alegria do Espírito Santo. Romanos 14:17. O alimento, nós como filhos de Deus recebemos o alimento da palavra de Deus. Mateus 4:4. Nós recebemos como filho de Deus proteção do Pai. Salmo 91, versículo 1. Como filho de Deus recebemos o perdão que é garantido por Cristo. 1 João 1:9. Libertação também dos demônios, de todos os pactos antigos, de tudo que foi enviado a nós de maldição, que praticamos e recebemos por causa dos nossos pecados. Nós somos livres do diabo e do seu domínio. Somos livres dos pecados que antes dominavam a nossa vida. Sabe onde está escrito isso? João 8:36. E quanto mais o filho obedece, mais parecido fica com o Pai. Em 1 João 3:2 diz assim: agora somos filhos de Deus, agora. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Mas atenção, meus irmãos, atenção. Quem obedece ao pecado mostra qual é o seu verdadeiro pai.
Isso aqui é pesado, mas cura. 1 João 3,10. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus, não é de Deus. Mas se você ainda está indeciso e quer viver na desobediência, você pode até chamar Deus de pai, eu repito isso, mas ele não te reconhece como filho por conta da sua desobediência e por conta da sua indecisão. Por você não aceitar a adoção de filho pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não aceitar o sangue de Jesus para te purificar de todo pecado. Em Mateus 7,21 diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Olha aí a separação. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha, um segredinho para você. Quando você obedece a Deus, o diabo é obrigado a dizer, esse crente aí, ele é a cara do pai dele. Se parece com Deus, porque obedece o pai. Ele é a cara do pai. Mas quando alguém vive no pecado e desobedece a Bíblia, Deus diz, esse é a cara do pai dele, o diabo. Porque obedece o seu pai aqui da terra, o diabo. Então, o espírito do diabo, não é isso? Então, eu te convido, pare de viver como filho da desobediência. Receba a adoção de filho pelo sangue de Jesus. Assine com o arrependimento o contrato da sua nova identidade de filho de Deus. Diga agora, com fé, e se entregue. Diga, Pai nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida. Então, com autoridade, você pode afirmar, eu não sou órfão, nem filho do diabo, nem filho da desobediência, nem filho da ira. Diga nos comentários, fui adotado pelo sacrifício de Jesus. Diga isso nos comentários, porque um dia Jesus nos comprou. E por isso, somos filhos do Deus vivo. Me segue para ver mais vídeos e compartilha, você que agora é filho de Deus. Deus te abençoe.